hoje eu quero dividir um pouquinho, bem rapidinho, sobre o meu início, sobre como tudo começou na minha vida. Bem, eu venho de uma família pastoral, sou neta de pastores, filha de pastor, e o que para a maioria, né, é um começo perfeito para entrar na área da música, para mim foi bem diferente, foi bem o contrário disso. Por quê? Porque, na verdade, ser filho de pastor não é uma tarefa muito fácil. Eu sei que a maioria dos filhos de pastor acabam se envolvendo com a música muito rapidamente, porque, né, tá ali envolvido com tudo, participa das coisas todas da igreja e a música sempre chama muita atenção. No meu caso, foi o oposto completo, porque eu era muito observada, era muito vista. As pessoas, quando eu passava, vai ali a filha do pastor, e isso me incomodava muito, porque eu sempre fui muito tímida, sempre tive muita dificuldade para estar no centro das atenções. Então eu decidi uma coisa na minha vida: eu quero qualquer coisa, menos o palco, menos a plataforma, o altar, como você quiser chamar aí, esse lugar mais alto aqui da igreja. E eu queria qualquer coisa menos o microfone. Eu queria qualquer coisa menos alguma coisa que me fizesse vista, que fizesse com que as pessoas olhassem para mim. Eu detestava esse lugar de apresentação, esse lugar de ser visto, observado. Então eu fiz todos os planos para minha vida. Eu desde muito pequena, eu cresci com a ideia de que eu ia fazer medicina, que eu ia fazer pediatria. Então eu tinha tudo planejado. Quando chegar no segundo grau, eu vou fazer enfermagem e logo depois eu vou fazer faculdade de medicina e eu vou me especializar em pediatria. Tudo certo, tudo ótimo, tudo distante da plataforma, tudo distante do microfone. Mas nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Só que é sempre bom lembrar que os deles são melhores do que os nossos. E foi aí então que eu me converti, me apeguei mais a Deus. A gente não nasce, um adendo aqui, né? A gente não nasce convertido. A gente pode nascer na igreja, a gente pode estar na igreja desde pequenininho, mas existe aquele momento em que a gente tem um encontro real com Cristo, aquele momento onde a gente de verdade entrega o coração para Jesus. E esse momento aconteceu comigo por volta dos 14 anos. E aí eu decidi entrar de cabeça nisso, eu entreguei a minha vida por completo e eu rapidamente entendi que eu não sabia planejar a minha vida da mesma maneira como Ele sabia. Ele era meu Criador, Ele sabe melhor da minha vida do que eu. E eu decidi fazer aquela oração especial: Senhor, conduz a minha vida do jeito que Tu quiser. E aí eu comecei a namorar, quem hoje é o meu esposo, o Márcio Vale, tá aqui do lado. E aí ele já era muito envolvido com o Ministério de Música, trabalhava com sonorização na igreja. E ele veio com aquela ideia: por que você não trabalha na área da música? Por que você não se envolve? Por que você não canta? Olha, eu acho que você canta direitinho. Eu preciso dizer uma coisa pra vocês. A primeira palavra que eu disse pra ele foi: você tá brincando comigo, né? Você só pode estar de brincadeira comigo. Primeira coisa, detesto o microfone. Segunda coisa, o último lugar que eu quero estar é a plataforma da igreja. Terceira coisa, eu não canto nada. Eu era muito desafinada. Muito desafinada. Eu acho que, eu sempre brinco falando que eu não nasci com esse talento. Muita gente nasce, mas eu não. Eu tive que correr atrás dele. E ele corria bem na minha frente, foi um pouco difícil para chegar nele. Mas eu resolvi, mais uma vez, fazer uma oração. E eu falei para Deus: Senhor, Ele me falando tanto isso, o que Tu tem para mim? O que de verdade Você tem para mim? E foi quando Deus me surpreendeu, me dizendo que sim, o que Ele tinha para mim era a música. O que Ele tinha para fazer na minha vida era através desse instrumento. A música não é um propósito, a música é um instrumento. E é um instrumento pelo qual Deus queria cumprir. O propósito dele para a minha vida era a música. Foi bem difícil entender isso, foi bem difícil assimilar isso, foi bem difícil a trajetória para aprender, para crescer e até mesmo para aceitar a ideia de que era possível viver isso. E eu quero deixar aqui para você um texto que é bem conhecido, que certamente você já leu, já ouviu falar, mas eu quero te lembrar: talvez você esteja vivendo o que eu vivi. Talvez Deus esteja te chamando para algo diferente. Talvez Deus esteja colocando sonhos no seu coração. E você, assim como eu, olhou e falou: não,
peraí, não é bem assim não, isso só pode ser da minha cabeça. E colocou dezenas de coisas, em especial, eu não tenho capacidade para viver isso. E eu quero deixar esse texto para você, que Deus falou muito ao meu coração naquela época e fala até hoje. Jeremias 1, versículo 4, que diz assim: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu para mim, para Jeremias, e ele responde para você: não diga que é muito jovem ou muito frágil, porque aqui eu quero colocar isso não só pela idade, mas talvez a insegurança de um jovem, talvez a falta de conhecimento ainda na área de um jovem. Mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão e tocou os meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Eu quero dizer uma coisa, talvez eu não possa contar toda a história agora, porque o vídeo seria bem longo, mas talvez você, como eu, se assustou, tem se assustado, talvez Deus esteja falando com você agora, talvez você ainda nem saiba qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero te encorajar, busque no Criador, busque nele encontrar. Talvez o Senhor já falou com você e você está assustado, talvez você já tenha começado a trabalhar nisso, mas está com medo de continuar. Como eu ia imaginar estar aqui hoje gravando e falando com você? Jamais eu imaginaria isso, mas os medos ainda insistem às vezes em falar. Mas uma coisa eu quero dizer: a voz do Senhor precisa ser mais alta do que a voz do medo. A voz do Senhor precisa ser mais alta do que a voz das incertezas ao redor. A fé precisa falar mais alto do que os seus olhos podem ver, porque o Senhor é contigo. Então somente vá, ser forte, ser corajoso, abre a tua boca que eu encherei. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Até o próximo vídeo.